Nós vamos entrar no nosso estudo com o tema A Verdade Presente, né? Eu não sei se o Paulo Henrique teria alguma introdução aqui para dar para a gente, né? Falando o que é a verdade presente, né? O que significa esse termo, né, da verdade presente, ou a gente pode entrar nas perguntas aqui e ao passar do tempo as pessoas em casa vão entender esse contexto, né? O que significa a verdade presente. Posso fazer uma introdução bem breve? Verdade presente, a gente já estudamos em outros estudos passados, que a verdade é a palavra de Deus. Então, Deus tem uma palavra, uma verdade para esse tempo agora, que nós estamos vivendo. E acreditamos que, segundo as Escrituras, estamos vivendo no tempo do fim. Então, Deus tem uma verdade que liberta, né? A verdade, ela liberta. Então, se é uma verdade presente, é uma verdade libertadora para esse tempo, né? No qual as pessoas precisam saber. E Deus, na sua grande misericórdia e amor, tem enviado essa mensagem, né? Para que as pessoas saibam qual é a verdade presente. E hoje nós iremos saber, né? No caso, a verdade presente é a verdade para o nosso tempo, né? Isso, verdade para o nosso tempo. Dia especial para quem vive nos dias de hoje, no caso. Isso, em todo o tempo, Deus teve uma mensagem ali, né? Que sobressai, vamos assim dizer, aos outros temas bíblicos, para chamar a atenção, né, do povo para que aceite, né, toda a verdade como um todo. Então, a verdade presente, ela faz isso, né? A gente vai dar exemplos aqui, né? De verdade presente que serviu, né, para o seu tempo, né, para o tempo de Noé, para o tempo da Jonas, né? E sucessivamente, né? Então, eu tenho uma pergunta aqui, Paulo Henrique. Nós temos várias perguntas, né? E vamos tentar ser o mais breve e sucinto possível, né? Para que a gente possa dar tempo, né? A gente concluir o nosso estudo aqui até 1 hora da tarde, né? Então, a pergunta que eu faço é: por que são os homens santificados? Por que são os homens santificados, né? Essa pergunta eu poderia dizer, né? Como é que os homens podem se santificar, né? Ou ser santificados, né? Que a gente poderia dizer pelo estudo da palavra, né? Mas aqui é porque são os homens santificados. Então, lá em João capítulo 17, o verso 17 diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Então, a santificação, ela vem pela palavra de Deus, que é a verdade. Ok, muito bem, né? Então, a partir do momento que eu começo a estudar as escrituras sagradas, né? A Bíblia, a palavra de Deus, e eu ponho, claro, em prática em minha vida, eu começo a me santificar, né? Estar mais próximo de Deus, né? Então, é por isso que os homens são santificados, né? Então, ok. A que conhecimento quer que Deus, que chegue em todos os homens? Né? A que conhecimento quer Deus que cheguem a todos os homens? Né? Deus quer que o conhecimento das escrituras sagradas chegue a todos os homens, né? O que ele quer? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4 diz assim: quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então esse é o desejo de Deus, né? Que todos sejam salvos, todos os homens sejam salvos e que venham ao conhecimento da verdade. E uma vez que venham ao conhecimento da verdade, eles são santificados por essa verdade, né? Que é a palavra de Deus. Então, daí nós já estamos preparando para entender nessa verdade presente, né? Porque se Deus quer que todos os homens tenham conhecimento da verdade, então, com certeza, a verdade para esse tempo, Ele quer que todos tenham também conhecimento. Tem um verso interessante, Paulo Henrique, que fala que Deus não fará coisa alguma sem antes revelar os seus segredos aos seus servos, os profetas. A gente sabe muito bem, né, que ali no início da história da humanidade, Deus falava pessoalmente, né, com o ser humano. E a partir do momento que o homem pecou, né, o homem só passou a ouvir a sua voz, né, a voz do Senhor, né, e raramente via-se a presença de Deus, né, vindo, né, às vezes em forma como anjo, né, com outras aparições. E assim, o ser humano, o pecado foi aumentando, se alastrando, e a voz de Deus começou o homem não ouvir mais, né? E Deus começou agora a usar homens santos, né? Movidos pelo Espírito Santo, para poder falar ao povo de Deus, né? Por isso que esses versos, profetas, né? os profetas, né? Então, por isso
que a gente deve estar atento, né, aos verdadeiros profetas do Senhor, né, ao ouvir essa mensagem, né, porque Deus não fará coisa alguma se antes revelar seus segredos aos seus servos, os profetas, né? Então, Deus ele não silencia assim, né? Ele quer realmente se comunicar com o ser humano, né? Toda iniciativa para salvar o ser humano vem de Deus, né? Porque Vem o ser de humano Deus, se né? afastou, Aham, né? Então Deus vai em busca. vai em busca. Então, esse é a vontade de Deus, né? Que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Então, a próxima pergunta é: depois de receber o conhecimento da verdade, que deve a pessoa fazer a fim de ser por ela santificada, né? Porque se é através da palavra de Deus que nós santificamos e através da palavra do profeta, né, que comunica ao seu povo as suas verdades, né? Quando a gente recebe esse conhecimento da verdade, o que é que eu devo fazer a fim de eu ser santificado? Em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, verso 13, diz assim: devemos sempre dar graças por vos ter Deus elegido, desde o princípio, para a salvação, em santificação do Espírito e fé da verdade. Então, se precisa ter fé na verdade. Ou seja, eu preciso crer, né? Devo pôr a minha fé na sua palavra, né? Porque Isso, que é a senão, verdade, né? porque senão não teria efeito nenhum, né? Não adianta eu receber a palavra, mas eu não ter fé de que ela pode me levar à santificação. João 8,32, conhecereis a verdade vos libertará. Uhum. Então, se as pessoas elas não crerem na verdade, como elas serão libertas do pecado, do mal? Não tem como. Muito bem. Então, continuando aqui a nossa primeira parte, né? O que é necessário além de mera crença na verdade, né? Porque também Não era crença, né? eu recebo a palavra, tá certo, estou ouvindo, né? Eu tenho fé de que ela pode mudar a minha vida, né? Mas essa fé ela deve ser exercida, né? O que é que eu devo fazer além da mera crença na verdade? Interessante nessa pergunta, a mera crença, né? Tem pessoas que acreditam, né? Eu sei que esse livro aí é a palavra de Deus, tal. Já Mas- teve pessoas até que dizem assim, ó, eu não vou ler, porque na verdade as pessoas gostam do pecado, né? A natureza pecaminosa, ela adere a esse estilo de vida, né? E a palavra de Deus, ela traz libertação. Já teve pessoas que dizem assim, ó, eu não vou ler, porque eu sei se eu ler, ele vai mudar a minha vida, Olha, né? então a pessoa não querer uma mudança de vida, né? É Tá ruim, complicado, tá. né? Já leu o texto? Eu vou ler o texto agora. Certo. 1 Pedro, capítulo 1, verso 2, diz assim: eleito segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito, para a obediência. Para a obediência. Então, além, como diz a pergunta aí, é necessário além... O que é necessário, né? Além da mera crença na verdade. Tem que ter obediência. Eu creio, se eu tenho fé, essa fé que eu tenho vai demonstrar ser uma fé genuína, porque a fé, ela tem obras, né? A fé sem obras, ela é morta. Então, se de fato eu tenho fé, não vai ser mais uma mera crença, eu vou obedecer, né? Como diz o texto aqui, que Deus, ele os eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito. Santificação tem que ser na verdade, e a verdade é a palavra de Deus, para a obediência. Então você tem que obedecer. Excelente. Então, para a última pergunta que eu faço aqui, né, para eu passar a palavra para nosso amigo Leandro Santos. E então é o seguinte: que efeito tem a obediência à verdade, né? Certo, eu tenho que ouvir a palavra, né, aceitar a palavra, ter fé na palavra, colocar em prática, né, a sua palavra. E qual é o efeito disso, né? O efeito da obediência à verdade. E é um efeito assim, tremendo, né? Uma mudança. 1 Pedro capítulo 1, verso 22, diz assim: havendo purificado as vossas almas pelo Espírito, na obediência da verdade. Então, purificado é importante você ser purificado. Você que acredita que a palavra de Deus, ou melhor, a Bíblia é a palavra de Deus, e você diz assim, eu quero no final dessa vida ver Deus, né, estar com Deus.
Então, a partir do momento, como diz o texto, que você obedece, né, à verdade, e você é purificado por essa obediência à verdade, a Bíblia diz que os puros é que verão a Deus, né? Os limpos, né, verão a Deus. Então, limpos, puros, vão ver a Deus. Então, sem obediência à verdade não há purificação. Então é preciso você obedecer para se encontrar com o Senhor no final, né? Vê-lo, não só vê-lo, mas estar com Ele. Amém. Muitos querem uma religião que se adapte aos seus gostos, né? E não seus gostos à religião. A partir do ser humano, quando ele faz isso, não há uma verdadeira mudança, né, interior na vida dele. Né? Verdade. Uma transformação de Então, vida esse verdadeira. livro, ele transforma vidas, né? Vi já testemunho de pessoas que receberam, né, a palavra em presídios, né? Pessoas que distribuem e pessoas ali dentro, né? Pessoas que eram marginais, né? Pessoas que cometeram crimes graves, né? Foram transformadas, né? Porque a palavra de Deus realmente ela muda a vida do ser humano. Para isso você tem que crer, né? Isso era isso que eu ia falar agora. Exatamente. Porque muitos podem ter lido ela, saber de muitas e muitas coisas, ou até dela toda, mas é uma mera crença. Né? Não é uma crença total que leva à obediência, leva a um relacionamento com Deus, né? Uma transformação de vida. Tem pessoas, Paulo Henrique, né, que estão na igreja, né, mas não têm fé o suficiente, né? Pessoas que têm tempo na igreja, mas não há mudança. Né? Pessoas que estão fora, dizem assim, entrar na igreja para ser como fulano de tal, eu não quero isso para minha vida. Então, a gente tem que mostrar que a palavra de Deus, ela tem efeito, né, na nossa vida, né? Não é só ler. Tem pessoas que estudam, têm conhecimento enorme, né? São grandes pregadores até, mas não têm se deixado, né, ser moldado, né, pela sua palavra. Aí está a importância do testemunho, né? Do testemunho, O exatamente. testemunho tanto aproxima você de Deus como distancia de Deus, né? Pode afastar pessoas de Deus. Ok, pode continuar então, Leandro. Quais as perguntas que você tem aí para nós? Pergunta 6. Como deve a verdade sempre ser acariciada? Como deve nessa verdade ser sempre acariciada? Provérbios capítulo 23, o verso 23 diz assim: compra a verdade e não a vendas. Compra a verdade. Então, é de uma maneira assim, que você não pode deixar passar, você não pode desperdiçar essa verdade. Se for possível, compre ela, né? Imagina, falando sobre vendas, né, compras, você compra algo que você vê que é essencial para você. A não ser que tem pessoas que são estragadas, né? Que compram de tudo aí, nem necessita. Mas uma coisa necessária, a pessoa faz de tudo, né? Não tem que comprar, pega até dinheiro emprestado. Eu tenho que comprar porque eu necessito. Então, verdade, você necessita. Cada ser humano necessita da verdade, da palavra de Deus, né? Porque Deus enviou a sua palavra com o objetivo de libertar o homem do mal, do pecado. Então, compre, né, a verdade, apesar que a verdade ela é apresentada gratuitamente. A palavra de Deus está aí. Embora muitos possam ganhar um exemplar da Bíblia, outros podem comprar, enfim. Me fez lembrar de um texto, né, que usa essa mesma expressão, né, de comprar, né, que está lá em Isaías 55, verso 1 e 2, né? Venham todos vocês que estão sofrendo de sede, né? Venham às águas. E vocês que não têm dinheiro, venham comprar de graça vinho e leite, né? Venham comprar e comer, né? Comprar, né? A gente não conhece essa expressão, né? De chegar em alguma loja, em algum estabelecimento, você comprar algo e na hora de pagar você não ter dinheiro. Não existe, né? Compre de graça, né? Compre de graça, né? E o que é interessante, né? Esse texto. Enfim, pode fazer mais perguntas. Pergunta 7. Reconhece a Bíblia. O que pode ser chamado presente e verdade? Será que a Bíblia ela reconhece, né? Essa expressão, que é até o título do estudo, né? Fala sobre a verdade presente, ou presente verdade. Em 2 Pedro, capítulo 1, verso 12, diz assim: não deixarei de exortar-vos sempre acerca destas coisas, ainda que bem as saibais
e estejais confirmados na presente verdade. Então, a Bíblia aí tem um texto, né, o de 2 Pedro, que fala da verdade presente, ou da presente verdade. Então, é algo bíblico, né? Deus, ele tem, e a gente vamos ver exemplos de verdades presentes, né, que aconteceu no passado, e que hoje Deus também tem, né, uma verdade. Mas pela graça de Deus, se parar mais alguma vez, a gente coloca o teu. Tá bem? Então, problemas técnicos acontecem. E é isso aí. Então, próxima pergunta. Uma pergunta: de que maneira mostrou Noé sua fé nessa mensagem? Ao ele pregar essa mensagem vinda de Deus, ele também tinha que ter fé, né? Acreditar nessa mensagem. Em Hebreus capítulo 11, verso 7 diz assim: pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se via, temeu. E para a salvação de sua família, preparou a arca, pela qual condenou o mundo, e foi feito herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Aí ele creu. Pregou, creu, daí teve o resultado. A sua família também aceitou a mensagem, a verdade de Deus, e foram salvos, né? E o mundo foi condenado. Né? Porque, claro, não aceitou. Né? Não aceitaram a entrar na arca. Noé era um homem justo, né? Que diz que pela fé Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, né? Porque a fé é isso, né? A fé é a certeza das coisas que não se vê, né? E a convicção de fatos que não se vê, né? Uhum. A certeza de coisas que se Que se espera. esperam e a convicção de fatos que não se vê. Ou seja, Deus prometeu. E você vê, assim como houve a salvação para Noé e sua família, haverá também salvação para as famílias, né? Que acreditem nessa verdade. Jesus vai voltar. Como eu me encontrar com ele? Daí vem, por isso que estamos apresentando essa série, né? O caminho a Cristo, porque você precisa ter fé, você precisa se arrepender, confessar seus pecados, abandonar esses pecados pela graça de Deus, viver uma nova vida, viver em santificação, que é viver toda a palavra de Deus. Daí você está ficando pronto, né? Está se prontificando a cada dia, estando prontos para aquele grande dia da volta de Jesus. Então, sem isso, ele vai voltar, mas aí o que é que eu faço? Você não pode ficar de fora. E até o apóstolo Pedro, ele compara a arca de Noé com o batismo. Então, é essencial as pessoas que querem se encontrar com o Senhor serem batizadas. Porque Jesus falou, né? Aquele que não nascer da água e do Espírito não pode ver o reino de Deus. E depois ele diz, não pode nem entrar no reino de Deus. Então, você tem que passar pelo batismo. Ou seja, ter uma nova vida para se encontrar com o Senhor, né, e estar com o Senhor para sempre, quando Ele voltar. Eu sei que o tempo está avançando aqui, tu leu Pedro 3:20, não é isso? Então, a pergunta que eu faço aqui é: que mensagem especial foi dada a Nínive? A gente deu o exemplo. Essa daí faltou. A 10, né? Faltou? Falta fazer Ah, tá, porque você tinha falado de Pedro, né, das águas, né? Achei que você tinha lido o texto, né? Quantos se salvaram da arca, não é isso? isso. Ok. Quantas pessoas se salvaram nesse caso, né? Em 1 Pedro capítulo 3, o verso 20 diz assim: quando a longanimidade de Deus, ou seja, a paciência de Deus, esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas pessoas, isto é, 8, se salvaram pela arca. Então, 8 pessoas, né, foram salvas, né? Noé e sua família. Sua esposa, seus 3 filhos e a esposa dos 3 filhos. Então, agora é interessante, né, Paulo? Porque as pessoas, muitos ouviram da verdade, Uhum. né?
muitos ali consideraram a mensagem, né? Ajudaram até a preparar a arca, né? Juntamente com Noé ali e sua família, né? Trabalharam na construção da arca. E não entraram, né? E não entraram, né? Porque de fato não seguiram esses passos que a gente mencionou aqui a princípio, né? De receber o conhecimento da verdade, né? Você ter fé nessa verdade, você obedecê-la, né? E deixar que a palavra de Deus mude a sua vida, né? Então acho que faltou isso aí, né? Para que os antediluvianos, né, pudessem entrar na arca. Então a pergunta que eu faço, né? Que mensagem especial foi dada a Nínive? Eu vou fazer 3 perguntas aqui na sequência para que a gente possa dar andamento aqui mais depressa por conta do nosso tempo, né? Então, que mensagem foi dada a Nínive, né, como outro exemplo aqui de verdade presente, né? Que salvou o povo da destruição predita, né? Porque na época de Noé, né, foi dada uma mensagem ali especial e o povo não salvou, né? Infelizmente, não por escolha de Deus, né? Porque Deus avisou, né? Deus quis dar essa oportunidade, mas eles não agarraram essa oportunidade, né? A mensagem especial foi dada a Nínive e o que salvou o povo da destruição predita. Então, Jonas capítulo 3, verso 3 e 4 diz assim, respondendo à primeira pergunta. E levantou-se Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. E começou Jonas a entrar pela cidade, caminho de um dia, e pregava e dizia, ainda 40 dias e Nínive será subvertida. Ou seja, Nínive ia ser destruída, né? E Jonas entra na cidade e começa a pregar. Então tem uma verdade ali. Vai ser destruída. Agora, por que destruída? Porque o povo de Nínive era muito mau. Aí, respondendo à segunda pergunta, o que salvou o povo, né, da destruição? Diferente do povo ali diluviano, né? Que não salvaram, né? Então o pessoal ouviu da mensagem, recebeu, né? Creu nela e se converteram, né? Fizeram jejum e tudo mais, né? Diz assim, e os homens de Nínive creram em Deus. Ó, crer, né? O crer na verdade. E proclamaram um jejum, e vestiram-se de saco, desde o maior até o menor. E Deus viu as obras deles, como se converteram de seu mau caminho. E Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria, e não fez. Está lá em Jonas capítulo 3, o verso 5 até o 10. Interessante, eles creram. Nínive vai ser destruída. O pregador falou, Jonas, né? O profeta. E daí eles creram. E ao crer em Deus, o que eles fizeram? Um jejum. Ali, confessaram, acredito, seus pecados. Fizeram uma mudança de vida. E daí houve... Deus disse, não, né? Não vou mais destruir. Que até lá em Jeremias, no capítulo 18, verso 7, até o verso 10, diz assim, no momento em que eu falar contra uma nação, contra um reino, para arrancar e para derrubar e para destruir, se a tal nação, porém, contra a qual eu falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer. No momento em que eu falar de uma nação, de um reino, para edificar e para plantar, se fizer o mal diante dos meus olhos e não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que ele tinha falado que faria. Então, assim, se Deus diz, olha, vai acontecer isso, pela maldade de vocês, por vocês terem rejeitado a minha, a vida, né? Que Deus é a vida. E eles continuarem, vão ser destruídos, né? Agora, se crerem na mensagem de Deus, se voltarem para Ele, e se converterem, daí Deus não faz, né, o mal que ele falou que faria. E o bem também, né? Se falar, olha... Também. Se ele proferir, né, bênção, né? e as pessoas veem o contrário, daí serão, no caso, destruídas, né? Interessante. São chamados de profecias condicionais, né? Deus profere uma profecia, né? Isso. E vai depender aí. E depender da reação do ser humano para que essa profecia possa se cumprir na vida dele ou não. Vai depender. Vão crer na palavra
vão agora viver de acordo com a palavra, ou o contrário? Igual no estudo da predestinação aqui, né? Que Deus nos elegeu, né? Ele nos predestinou à salvação. Agora depende da reação do ser humano, né? Se ele vai agarrar essa santificação, né? A salvação, ou ele vai desprezar ela. Isso é ilustrado, né? Porque Deus faz isso, predestinou. O ser humano sai dos planos de Deus, por ocasião aí do tempo de Noé, Deus manda o pregador, a arca, tem salvação. Uhum. Para Nínive também. Né? Uhum. Muito bem. Pronto, ok. Eu vou deixar com o Leandro Santos agora. Eu queria que fizesse a pergunta 13 e a 14. A 13 e a 14 juntas. O que é que diz a 13 e a 14 aí, Leandro? A 13 diz assim: qual era a missão especial de João Batista? E a 14, que resposta deu ele quando interrogado acerca de sua missão? Muito bem. O primeiro verso bíblico, para responder a primeira pergunta, diz assim, né? Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Ó, Deus tinha uma mensagem aí para os tempos de Cristo, né? Uhum. Um pouco antes de Cristo aparecer, Deus envia um profeta, um mensageiro, que diz aí, um homem enviado de Deus, foi enviado de Deus. Porque muitos não acreditaram em João na mensagem. Dizia ele tem demônios, né? Não deram crédito, né? Quem é esse aí? Que nem estudou, né, na escola dos profetas, né, não participou da liderança ali. Então, ele vem com a mensagem para testificar da luz, e essa luz é Jesus, né? Uhum. Para que todos crescem por ele. Ó, iam crer na verdade, que Jesus é a verdade, por ele. Ele ia apresentar essa verdade. Então, tinha uma verdade presente, no qual, no tempo, o pessoal estava esquecendo, né? João, ele apresenta o Senhor Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado. Pois o pessoal estava ali, fazendo as suas cerimônias, seus rituais, né, os sacrifícios, melhor dizendo, e não entendia que aquele sacrifício ali, aquele cordeiro, representava o grande Cordeiro de Deus que tira o pecado. Então agora vem João, mensageiro de Deus, com a verdade presente, apontando Cristo, né? Uhum. Cristo é esse Cordeiro. Aí a segunda pergunta aqui, né, a pergunta 14, que resposta deu ele quando interrogado acerca de sua missão? João capítulo 1, verso 23, diz assim, disse, eu sou a voz que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta. Então, como disse o profeta Isaías. Então, veja só, ele foi enviado para preparar o caminho. Teria um preparo para que as pessoas crescem que verdade, que Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado. Porque, na época, estavam esperando o quê? Acabaram que se apostatando, saindo da verdade, seguindo tradições, e esperava agora um Cristo que fosse libertar eles do poder romano, do Império Romano, e não do reino do pecado. Né? E daí, por não crer na verdade como ela de fato é, acabaram que rejeitando a verdade presente que os salvaria. Pergunta 15. Que disse Cristo dos que rejeitaram a mensagem de João? Houve uma rejeição aí, né? Houve uma verdade para o tempo presente. João Batista pregou muito dessa verdade. E houve uma rejeição aí, né? Lucas capítulo 7, verso 30 diz assim, mas os fariseus e os doutores rejeitaram o conselho de Deus contra si mesmos, não tendo sido batizados por ele, batizados por João. Rejeitaram, né, o conselho de Deus. Deus enviou a mensagem, o mensageiro ali, né, proclamando essa mensagem, mas rejeitaram. Então, e em consequência disso, não aceitaram, não foram batizados por ele. Né? Mas houve pessoas que aceitaram a mensagem, que foram batizadas por João, que Sim. aceitaram a mensagem? A Bíblia até diz, né, que multidões, né, vinham ali para ser batizadas. Uhum. Tem algum texto aí que justifica isso? Que mostre? Uhum. Em Mateus capítulo... Não, nesse caso, a pergunta 16, no caso, né? Estaria lá em Lucas
7:29, não é isso? O que fizeram, né? Os que foram batizados por João. Lucas 7:29 diz assim: todo o povo que o ouviu e os publicanos, tendo sido batizados com o batismo de João, justificaram a Deus. Interessante que a liderança, os homens que estavam, vamos dizer assim, mais preparados para receber a mensagem, rejeitaram. E os publicanos, como fala aí, né, o povo e os publicanos, eles foram batizados. Ó. É por isso que muitas pessoas usam aquela expressão, né? Que lá no céu a gente vai ter surpresa, né? A quem a gente achava que poderia estar ali, Não vai estar. não vai estar, né? E aqueles que a gente não imaginam que estivessem, lá estarão, né? Porque os doutores, os mestres da lei, os fariseus ali, né? Que conheciam das escrituras e as pessoas, né? Tinham um certo apreço, né? Por eles, né? Destacavam, né? Mas não foram, mas não aceitaram, né? Eram orgulhosos demais. Né? E Jesus mesmo falou, né? Quem quiser ser o primeiro, né? O reino dos céus não é assim, né? Como eles pensam e creem, né? Quem quiser ser o primeiro, que seja o último. Por isso, Cristo, que o correto é cada pessoa que quer saber da verdade, ela esteja atenta, não é o mensageiro em si, a aparência, fez isso, tudo tal, né? Mas se a mensagem vem de Deus, se a mensagem vem de Deus, tem que aceitar. Uma vez, Paulo Henrique, eu vi alguma coisa errada na igreja, né? Não é possível que a gente, todo esse tempo, não encontre alguma coisa errada na igreja, né? Nós não somos perfeitos, né? A igreja são pessoas, né? E eu cheguei para poder alertar um dos anciãos, né? E ele chegou e disse: "Ô, se um pastor que fez curso de teologia, fez isso, aquilo, outro, não está dizendo que está errado, quem és tu?" Sério, eu fiquei indignado, né? Eu digo, parece que a gente tá no caminho meio diferente, né? Não é, ó, os líderes, né? O povo achavam, né, que eles sabiam de tudo, né? Que eles tinham a verdade, no entanto, né? Não aceitaram a mensagem, foram rejeitados e recusaram e o destino que eles levaram ao final, né? Até no tempo mesmo, Jesus já pregando e tal, a Bíblia fala lá em João capítulo 9, que muitos não confessavam ele publicamente, Jesus, para não ser expulsos das sinagogas. Porque a liderança não aceitava Jesus como enviado de Deus, né? Como Cordeiro, como Messias. Então, olha o perigo, né? Não, vamos ver se a mensagem vem de Deus, não importa se seja uma pessoa que tenha grande intelecto, grande entendimento, conhecimento, ou seja uma pessoa mais simples. Apresentou, é verdade, é a palavra de Deus, então vamos aceitar. Muitos que receberam e muitos recusaram a mensagem ali de João, né? Então, o povo que escolhido de Deus recebeu a Cristo quando este veio ao mundo. Deus já mandou um profeta antes dele aparecer para preparar o caminho. E fala que multidões estavam ali para ouvir a mensagem de João. Estava a liderança, né, da igreja da época, estava publicanos, pecadores, né? Ali. E o verso lá de João capítulo 1, verso 11, dizendo, diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Mas não foi, aí não estava nenhum problema com Deus, porque Deus enviou a mensagem através do seu mensageiro, o profeta João. Mas eles não receberam. Preparou o caminho. Apontou, é ele, o Cordeiro, né, que tira o pecado do mundo, ou seja, é ele o Salvador, né? Mas não creram. E os que creram foram aqueles que eram também excluídos, né? Não eram olhados com bons olhos pela liderança, publicanos, pecadores, né? Cobradores aí de impostos. Agora, eu não entendo, né? Mas, assim, o que é que justificaram, né? O que é que eles apresentaram para não receber? Cristo é a verdade, né? João estava ali para testificar da luz que foi enviada por Deus. Eles não receberam, né? Qual foi o motivo, assim, que eles apresentaram para o não receber? João capítulo 9, verso 29 diz assim: nós bem sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Que aí era uma desculpa, viu? Uma desculpa que não... Não colou. Porque não sabemos de onde ele é. Agora, eu volto o meu questionamento, assim, porque eles eram doutores, conheciam das escrituras, né? O povo a considerava, né?
Mas a própria Bíblia diz, né? E começando por Moisés, discorrendo por todas as escrituras, falava do que Do que constava ali dele. constava dele, né? De Aham. Jesus Cristo, né? O Ora, próprio Jesus citou as escrituras sempre, o né? próprio Moisés apontava para Cristo, né? Eles Aham. tinham conhecimento, mas parecia que não tinham, né? Porque não... Olha, a gente sabe que Deus falou por Moisés, Mas esse mas não isso a sabe. gente não sabe de onde que é. Jesus até, certa vez falando com os líderes, em João capítulo 5, verso 39, ele diz assim, vocês devem examinar a escritura. E ele falou, porque elas testificam de mim. Aí no verso 40 ele diz assim, mas vocês não querem vir a mim. Ó, eles não quiseram. A escritura testifica de mim, mas vocês não querem vir a mim. Ok, essa pergunta, para mim, é a mais interessante. Pode fazer, Leandro, é a 19, né? De que maneira disse Cristo? Raciocinavam os que os rejeitaram. De que maneira, disse Cristo, raciocinavam os que rejeitaram, né? É até forte, né? Uhum. Mateus capítulo 23, verso 29 e 30 diz assim, edificai os sepulcros dos profetas e adornais os monumentos dos justos. E dizeis, se existíssemos no tempo de nossos pais, nunca nos associaríamos com eles, para derramar o sangue dos profetas. Ele se embelezava ali os túmulos, né, dos profetas. Poxa, os nossos pais fizeram isso com esses homens de Deus, mensageiros de Deus, trouxeram a verdade. Se a gente vivesse nesse tempo dele, não tinha feito isso. Aí não tinha feito isso, né? Aí agora vem aquele que os profetas testificaram, Jesus, Todos né, a os verdade em profetas pessoa. testificaram, né? De Cristo, né? E eles querendo matar. Vamos ver um jeitinho aí para acabar com esse perturbador aí, né? Esse que veio. Tem pessoas, eu já vi pessoas, né? Veja como é que é o intelecto do ser humano, né? Assistindo aos filmes, A Paixão de Cristo, tal, uma coisa ou outra. Mas, rapaz, como é que pode? Cristo só fez o bem, né? Só fez um milagre, curou, não sei o quê. Como é que pode ter matado, rapaz? Eu não faria uma coisa dessa. Aí eu perguntava, né? Se Cristo vivesse no tempo de hoje, né? Qual seria a reação do povo? Eu acredito que até... Pior. Olha, e até Jesus falou que Jesus enviou. Aham. A gente somos enviados em nome de Deus, a gente estamos aqui em nome de Jesus, né? Uhum. Para pregar essa mensagem. São o João Batista da vida. Né? Estamos apresentando. Se você não aceita a verdade e até quer combater essa verdade, é como se estivesse fazendo ao próprio Cristo, porque ele disse: o que fizestes a um destes meus pequeninos, irmãos, a mim o fizeste. Então E a história se repete, agora com o povo de Deus, né? o próprio Cristo profetizou que a gente ia padecer perseguições, né? Isso. Ia ter perseguições. E por Não causa tá do longe de nome acontecer, dele, né? não, né? Tá longe de acontecer, não. Tem acontecido, Não, né? Tá acontecendo. acontecendo. Então, essa historinha de, se Cristo vivesse nesse tempo, né? Claro que eu não faria aquilo que os judeus fizeram no passado, né? Mas você tá fazendo, meu velho. Eu lembro de uma Você já pessoa. tá fazendo. Eu lembro de uma pessoa que falou assim: poxa, fica citando muitos textos bíblicos, né? As pessoas veem texto bíblico, texto bíblico. Aí se for olhar Cristo, sempre apresentava, está escrito. Está escrito. Aí como é que você diz assim, não vou receber Cristo, se você não está nem recebendo o mensageiro dele? Né? Exatamente. Exatamente. Rapaz, tem muito o que comentar aqui, mas vamos para a próxima, né? Senão... Pergunta 20. Qual foi o resultado de os judeus não aceitarem a Cristo? Então, houve um resultado aí, né? Teve uma verdade para aquele tempo. Uhum. Alguns aceitaram, a sua maioria não aceitaram, deram as suas justificativas, perseguiram, né? O que é que aconteceu com esse povo? Lucas capítulo 16, verso 41 e 42, e depois Mateus 23, 38, diz assim: e quando ele ia chegando, vendo a cidade, falando de Jesus, o verso aqui está falando de Jesus, chorou sobre ela, dizendo: se tu conhecesses, ao menos neste teu dia, as coisas que pertencem à tua paz, mas agora isso está encoberto aos teus olhos. Eis que a vossa casa vai ficar-vos deserta. Então imagina, Jesus ele chora, né? Porque ele vem para o seu povo, não receberam. E a casa ficou deserta.
Não ficará pedra sobre pedra que não fosse derrubada. O templo só tinha sentido. Deus está ali. E até para nós hoje, né? Você vai ao culto no templo ali, que a gente chamamos de igreja, né? Se Deus estiver ali, ok, vai fazer todo sentido, mas ele não estando, perde o sentido. Então as pessoas têm que entender que é o receber a Cristo que faz toda a diferença, né? E a verdade que ele envia para cada tempo. Ok. A gente sabe muito bem, né? Foi profetizado ali, 70 anos após a cidade de Jerusalém foram destruídas, foram queimadas, né? O povo foram escravizados, né? Foram dispersos pelo mundo todo. E o templo, nem se fala, né? Enfim, que não era só de admiração dos judeus, mas dos próprios romanos, né? Quando viam aquela esplendorosa obra, né? Ficaram até com pena de destruí-lo, mas Pois é. houve destruição porque tinha sido profetizado. Né? Próxima. Pergunta 21. Deverá haver uma mensagem especial para os últimos dias? Mateus capítulo 24, verso 44 e 45 diz assim: Por isso estáis vós prontos também, porque a hora em que não pensais, o Filho do Homem virá. Quem é, pois, o servo fiel e prudente, a quem seu Senhor fez governante sobre sua casa, para dar-lhe sustento na devida estação? Então, haverá uma mensagem especial nos últimos dias? Sim, porque vai haver servo aí, um servo prudente, que vai se manter firme, né? Tanto em crer nessa Prontos, né? mensagem, Uhum. como pregar essa mensagem. E até a gente comentamos, né? Que nessa mesma parábola fala do servo infiel. Ah, meu senhor tarda a voltar e começa a espancar os seus conservos, começa agora a estar ali com os ébrios, com os bêbados, né? Então, assim, não há um preparo para receber, para viver essa mensagem, crer nessa mensagem, né? Então, assim, o servo fiel, ele é prudente, está ali, né? Firme. Não, o Senhor vai voltar, eu tenho que estar pronto. Abraçar a verdade, né? E proclamar essa verdade. Que a gente seja esse servo prudente aí, né? Para dar o seu sustento na devida estação, né? Como diz aí o texto. Ok, vamos para a próxima. Pergunta 22. Que diz Cristo do servo que, quando ele vier, for achado dando o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, achar servindo assim. Ou seja, dando Amém. o sustento. Esse sustento, né? O que é que vai nos suster até o fim? É a palavra de Deus. Jesus até falou quando ele acaba o sermão do monte ali. Aquele que ouve as minhas palavras é comparado a um homem. Prudente, né? Que edificou Isso, a sua prudente. casa sobre a rocha. Vieram as tempestades, né, os rios e tal, mas... Sobre a rocha que é Cristo, né? Aham. Diz assim, que as portas do inferno não prevalecerão contra ela, né? Agora aquele que não ouve é comparado ao homem que construiu Construiu o sua quê? casa sobre a areia, né? Aí veio os ventos, deu os Tempestade. rios, né, e acabou com a casa, levou. Então o sustento está... Ao você ouvir a palavra de Deus, agora você está firme, sólido. Pergunta 23. Qual será o tema principal da final mensagem evangélica? Apocalipse 14, verso 7 ao 10 diz assim: Temei a Deus e dá-lhe glória, porque vinda é a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Aí segue a outra mensagem, a segunda mensagem angélica. Caiu, caiu Babilônia. A terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. Então, para esse tempo, a verdade, o Evangelho eterno, 3 mensagens que vai separar as pessoas do erro, vai libertá-las, né, daquilo que é mal do pecado. As pessoas irão ser levadas a temer a Deus, que é guardar os seus mandamentos, a dar glória a Deus, isso no estilo de vida que vão viver, comendo, bebendo ou fazendo outra coisa, vai ser feito para a glória de Deus. A hora do seu juízo, há um juízo que está acontecendo. Nós devemos estar vivendo
de acordo com a lei de Deus, porque seremos julgados por essa lei. Uhum. Então, se temer a Deus e guardar os seus mandamentos, guardar a sua lei, então esse povo vai estar prontos para saírem aprovados Uhum. no juízo, no acerto de contas, e não ser condenados. Também a segunda mensagem chega a desmascarar o sistema babilônico aí de Sistema religião aí, falso. falso, né? De adoração, no qual as pessoas irão sair desse sistema que não tem a verdade, e a verdade para esse tempo é o Evangelho Eterno, irão sair e vir para a verdade. E aqui a terceira mensagem angélica diz: se alguém adorar a besta e a sua imagem e receber o sinal na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus. E essa terceira mensagem, embora muitos cheguem a rejeitá-la, é a mensagem de justificação pela fé, a verdadeira, que liberta você do pecado, transforma o seu coração e faz você viver em obediência a todos os mandamentos de Deus. E a falsa mensagem é a adoração concentrada no eu. Ou seja, é uma justificação pela fé mais falsa. Deus tem um dia específico da adoração, sábado. A mensagem falsa, os mensageiros que têm pregado uma mensagem falsa, apresenta um falso dia de adoração, que é o domingo. Embora que hoje ainda não é essa marca, não é esse sinal, né, da besta, mas um tempo aí, a gente acredita que vai ser muito em breve, né? Uhum. Né? As pessoas vão se juntar e vão aprovar aí uma lei para que se guarde um dia, mas que não é o dia do Senhor, não é o sétimo dia. A partir do momento que o ser humano ele vai cedendo, né, o sistema, né, a norma, a sociedade, né, vai aderindo, né, a essa marca, que não é ainda, né, mas... E assim, né, Cristo, que é bom que as pessoas entendam o seguinte, que esse dia do Senhor, o sábado, né, o verdadeiro dia do Senhor, não é para ser guardado pela força. É algo que as pessoas vão escolher, né? Deus dá liberdade. Agora, o falso dia ele vai vir para ser obrigatório. Você vai ter que guardar esse dia. Embora muitos cheguem a desprezar essa mensagem, até rir dessa mensagem, mas isso já ficou no passado. Já houve uma tentativa no passado de uma lei dominical. Sim. Né? Tem até um livro, né? A Lei Dominical Nacional, Eu já de vi pessoas até dizer 1988. assim, Paulo Henrique, quando esse sinal da bicha vier, eu não vou aceitar. Pode ser que o povo já está aceitando, né? Porque a partir do momento que você vai se moldando aos costumes mudando, você tá tipo que sendo engessado ali. Como é que você vai resistir, né? Como é que você vai resistir? O grande engano aí, né? Então são nas pequenas coisas, né? A Bíblia diz, né? Quem é fiel no pouco será fiel no muito, né? Então Isso. é no pouco que nós vamos se fortalecendo. Mas enfim, não é o tema de hoje, mas próxima, né? Para finalizar, só 2 perguntas e a gente fecha o nosso programa aqui. Penúltima pergunta: como são descritos os que aceitam essa mensagem? Aqui está a paciência dos santos, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Apocalipse 14, verso 12. Então, são esses, né, que aceitam a mensagem. Eles guardam os mandamentos de Deus e eles têm a fé de Jesus. E a fé de Jesus vai levar a estar em obediência a todos os mandamentos, aceitar a palavra de Deus como um todo, né, como a verdade, né? Última pergunta: com quanto zelo deverá ser essa obra levada avante? E disse o Senhor ao servo: saí pelos caminhos e valados e forçai-os a entrar, para que a minha casa se encha. Há uma mensagem urgente, né? Que saiam aí. E esse, quando fala forços a entrar, porque é urgência. Aí denota urgência, né? É aqueles mensageiros de última hora, né? Que está clamando, gritando ali, porque há um fim se aproximando, um fechamento para que realmente acabe com todas as coisas, e por isso que há essa expressão, né? E assim, Gleison, esses mensageiros, eles têm que levar essa mensagem como já tem sido levada, né? Temam a Deus, né? Temam a Deus, guardem seus mandamentos, respeite a Deus, né? Temam a Ele, glorifique a Ele, não viva para a sua própria glória, mas viva para a glória dEle.
porque há um juízo, né? Deus ele já está julgando a todos. Esse julgamento tem começado pela casa de Deus, pelo seu povo. E até a Bíblia diz assim: qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Cristo? Se começa pela casa de Deus, qual será o fim daqueles que não temem a Deus, né? Uhum. Então, há uma urgência, né? Sai desse sistema falso de adoração de Babilônia, né? Que não tem toda a verdade. Pode ter pessoas que estão pregando aí verdade, mas não seja a verdade presente. Não seja essas verdades que levam você a guardar os mandamentos, a ter um estilo de vida que glorifique a Deus, né? A A guardar fugir do sistema falso, né? Aham. E aceitar Cristo, a terceira mensagem angélica, como a sua justiça, né? Que leva a você estar em harmonia com toda a verdade, com toda a palavra, não ficar aquém nem passar além do que está escrito. Muito bem, então finalizamos aqui o nosso estudo, a verdade presente, aqui no seu programa de estudos da Palavra de Deus, programa Escola Bíblica, né? Todos os domingos a partir de meio-dia, né? Nossos amigos aqui, Paulo Henrique, Leandro Santos, Barrigo Araújo e a pessoa que vos fala. Fique com Deus, até o próximo domingo, se assim Deus permitir. Deixa eu só colocar uma música aqui para a gente finalizar. E é isso, né? Então, Paulo Henrique aí fez um belo fechamento. E acho que já falamos o suficiente aqui. Deus Deus abençoe. abençoe a todos, né? Amém.